Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno aqui com vocês novamente para a gente dar sequência aí nos nossos estudos, para a gente dar sequência então nas nossas aulas, beleza? Hoje eu estou lá na Biologia C, da aula 2, beleza? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns termos lá que são relativos à reprodução para a gente comparar, né, para a gente entender toda essa questão, beleza? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a reprodução, né, alguns termos que são importantes. Ok, o que a gente tem dentro da reprodução que é importante? Então, deixa eu diminuir aqui para a gente compreender melhor. Então, o que eu tenho lá? Por que é importante, então? É um processo biológico, tá? É um processo, então, biológico que serve para a conservação das espécies, né? Então, assim, a gente consegue manter, né, o número mínimo de indivíduos de uma determinada espécie, na espécie X lá, tá? Aumentando, né, os indivíduos, aumentando a prole, né, no caso, né, aumentando a quantidade desses indivíduos, e promovendo a variabilidade genética, né? Então, aquela questão, né? Através da reprodução, muitas vezes eu tenho genes diferentes, tá? O fato de eu promover variabilidade genética quer dizer que eu tenho melhoramento genético? Não, isso não significa que eu tenho melhoramento genético. Então, o fato de você ter variabilidade genética quer dizer que tem genes diferentes. Não garante melhoria desses genes, ok? Isso que tem que ficar claro para vocês. Logicamente que quando eu considero essa questão da variabilidade genética, eu estou trabalhando com a reprodução sexuada, né? Lembrando que a assexuada não vai ofertar isso para a gente, ok? Que mais? Tipos de reprodução. Então, como a gente falou, ó, gâmica ou sexuada, tá? Quando ela é gâmica ou sexuada, quer dizer que tem participação dos gametas, né? Então, no caso da espécie humana lá, espermatozoide e o óvulo, tá? Os gametas, as células sexuais. E promove a recombinação gênica, né? O que a gente falou agora há pouco, né? Então, metade da informação vem do pai, metade da informação vem da mãe, isso se recombina gerando uma nova informação, ok? A agâmica ou assexuada, que é sem a participação dos gametas agora, então eu não tenho aqueles gametas, não tenho os gametas envolvidos, e logicamente que eu não tenho uma recombinação gênica para esse processo agora, então os genes não serão recombinados. Aqui a grande questão que a gente tem que entender é, mas poxa, é vantajoso, então se não tem recombinação gênica, é vantajoso fazer reprodução assexuada? É vantajoso porque para muitas espécies é para aumentar a quantidade em pouco tempo, tá? Então aqui a reprodução assexuada, ela é rápida, é curta, tá? Então para uma espécie lá, digamos lá uma alga, uma bactéria, é para ela aumentar a sua quantidade num local em pouco tempo, tá? Então ela vai colonizar rapidamente aquele local, ok? Vamos falar um pouquinho sobre gametas. O que a gente tem sobre gametas, então? São as células sexuais, tá? Gametas femininos geralmente são grandes e imóveis, e a maioria apresenta reservas nutritivas, né? Então, tendo lá reservas para nutrir o embrião, como no caso lá do vitelo, que a gente já falou em outras aulas. Gametas masculinos agora são pequenos e geralmente móveis, né? Então, dotados de flagelos para sua locomoção, e geralmente eles têm, né, mitocôndrias, muitas mitocôndrias e material nuclear. Geralmente eles são formados por basicamente isso, né? Muitas mitocôndrias e material nuclear. Mas por que mitocôndria? Pensa energia, né? Fornecer energia para aquele flagelo, para o batimento do flagelo, então para a locomoção. Ok? Fecundação. Outra coisa importante também que a gente tem que tratar é a fecundação. Então, seria a fusão do espermatozoide com o óvulo, que a gente chama de cariogamia. Cuidado para não confundir isso com plasmogamia, né? Porque quando eu falo de plasmogamia, eu me refiro à fusão de citoplasma, tá? É um tipo de ciclo reprodutivo que acontece lá nos fungos, né? Primeiro se funde o citoplasma para depois se fundir o núcleo, então tem plasmogamia e cariogamia. Aqui é só considerando a cariogamia, tá? Então pensando mais nos animais. E a cariogamia ela pode ser do tipo monospermia, quando é um único espermatozoide, então um único espermatozoide fecunda o óvulo, ou a polispermia, quando ocorre, né, a ação de vários espermatozoides, tá? Ok, vamos lá. Reprodução assexuada, como é que isso pode ocorrer? Formas, né, disso ocorrer. Então vamos lá, a cisparidade, divisão binária ou bipartição. Então, ó, a gente tem uma célulazinha que a gente chama de célula-mãe. Essa célula-mãe replicou o material genético, se bipartiu, dando origem agora a duas células filhas. Uma coisa que tem que ficar claro para vocês é que o material genético aqui ele é igual, não tem mudança nenhuma de material genético, mantém-se a mesma informação. Se eu for pensar, dá para relacionar isso como se fosse um tipo de, como se fosse uma clonagem, como se fosse uma forma de clonagem, tá, gente? Porque produz um indivíduo semelhante, igualzinho, tá? Vamos lá.
esquizogênese e laceração. Então, aqui a gente tem uma esquizogênese, tá? Então, quando o indivíduo ele vai fragmentando pedaços do corpo, né? Vocês conseguem ver aqui, ó. Ele vai fragmentando pequenos pedaços do corpo e cada pedacinho eu vou ter, né, a origem a um novo indivíduo, tá? Então, vocês conseguem ver aqui dando origem a um novo indivíduo. Aqui a gente tem um Nereis como exemplo. A laceração, no caso aqui, ó, para uma planária, se a gente pegar a planária e partir ela em 3 pedacinhos, cada pedacinho vai se regenerar, dando origem aqui, ó, nas planárias, ó. Então, ó, partimos ela em 3 pedacinhos, cada pedacinho deu origem a uma planária. Então, surgiram lá 3 planárias, tá? Estrobilização é um processo que ocorre lá nas água-vivas, tá? Então, elas fazem esse processo, então elas têm uma fase lá de pólipo, uma fase fixa, e esse pólipo começa a estrobilizar, tá? Liberando o que a gente chama de éfiras, e essas éfiras mais tarde vão dar origem lá às águas-vivas, tá? O ciclo da alternância de gerações dentro desse grupo aqui dos quinidários. Esporulação, então, pegando aqui no exemplo, né, de protozoários, né, então, eles começam a formar, né, várias células, tá, no interior de cistos, esporulando e rompendo isso, dando a início, né, a uma infecção, lá, a propagação desses indivíduos lá num hospedeiro, tá? Então, as protozooses geralmente ligadas a essa situação aqui, tá? Gemiparidade ou brotamento, então aqui, ó, tá aqui a esponjinha do mar, nessa esponjinha surge um pequeno brotinho, esse brotinho aqui dá origem a uma nova esponja, e essa esponja mais tarde vai dar origem ao indivíduo adulto, que nem tá aqui, tá? A gemulação agora seria muito parecido, seria como se fosse um broto interno, e desse broto interno são liberadas pequenas gêmulas, tá? Células reprodutivas que dão origem a um novo indivíduo, a um indivíduo adulto, tá? Partenogênese é um exemplo de onde eu tenho, onde os machos são formados de óvulos não fecundados, tá? No caso aqui as abelhas. Então, o que eu quero que vocês entendam, ó, a rainha foi, ela colocou seus ovos, tá? Então, tá aqui os ovos da rainha. Ela colocou, então, os ovos N, né, por meio da meiose. Todos os ovos que o macho fertiliza por meio, né, do seu espermatozoide, então, todos eles que ele consegue fertilizar, e esses óvulos agora se tornam 2N, dão origem a outras fêmeas. Os que não são fertilizados pelo macho, porque ele não consegue fazer isso, continuam N e dão origem a outros machos. Então, quer dizer que os machos são formados por óvulos não fecundados, ou seja, eles são N, haploide, e as fêmeas surgem por óvulos fecundados, ou seja, elas são 2N, tá? Então, ela tem todo o material genético, o macho vai ter metade das informações, tá? Então, óvulos não fecundados. Que mais? Vamos falar um pouquinho sobre a formação de gêmeos. Então, a gente tem 2 situações. A poliembrionia é a formação de gêmeos idênticos ou univitelinos ou chamados de monozigóticos, que têm exatamente a mesma carga genética, tá? Compartilham lá a mesma placenta e também e tem cordão umbilical independentes. E a poliovulação, que é quando tem a formação de gêmeos fraternos ou bivitelinos, ou também chamados de dizigóticos, que são aqueles formados lá por fecundações diferentes, que podem ou não compartilhar a mesma placenta, e tem também cordões umbilicais independentes, cada um tem o seu, tá? Ó, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, aqueles chamados de univitelínicos, chamados, né, de gêmeos idênticos, então, ó, o zigoto, esse zigoto passou para o desenvolvimento embrionário, dando origem lá a 2 massas celulares, né? Opa, volta lá. 2 massas celulares, 2 blastômeros diferentes, né, que vão dar origem lá aos gêmeos geneticamente iguais, tá? E agora a gente tem, né, diferentes fecundações, tá? Então, aqui um espermatozoide fecundou um óvulo, tá? E um outro fecundou um outro óvulo. E a gente tem o desenvolvimento desses dois zigotos, dando origem aos gêmeos, né, que são compartilham lá ou não a mesma placenta e são diferentes, né? São geneticamente diferentes aqui, não é a mesma informação dos univitelinos, tá? Então, notem que aqui é da mesma fecundação, tá? E aqui deu uma fecundação diferente. Clonagem também é uma coisa que a gente vai falar mais tarde, a gente vai ter biotecnologia, eu vou entrar mais a fundo nisso, então é só uma noção um pouquinho sobre reprodução hoje, como é que ela é feita. Então, retira-se uma célula germinativa, então óvulo não fertilizado, tá? Esse núcleo desse óvulo, ele é retirado, então ele é colocado para fora, e ela fica, né, com uma célula germinativa sem o núcleozinho, tá? Quem tá aqui.
E esse núcleozinho é colocado dentro dele uma célula adulta, ou seja, uma célula 2N, tá? Então, uma célula 2N é colocada nesse núcleozinho agora, né? Lembrando que o núcleo dessa célula germinativa, desse gameta é N, retira esse gameta, esse núcleo do gameta, coloca-se, então, o núcleo de uma célula adulta do animal que você quer copiar dentro desse gameta e estimula-se, né? Coloca-se esse embriãozinho lá, agora esse zigoto, né, no caso lá, dentro de um animal, uma fêmea de uma determinada espécie, para desenvolvimento do embrião. Tá? Então, essa descarga elétrica que vocês veem aqui é para quê? Para fazer ocorrer essa fusão do núcleo com esse citoplasma, com essa célulazinha aqui germinativa. Tá? E mais tarde, que nem eu falei para vocês, isso é levado, né, para dentro lá de uma fêmea da mesma espécie, né? Então, pensando lá, você quer clonar cachorro, tem que ser célula de cachorro. Quer clonar camelo, camelo tem que ser célula de camelo, né? Então, tem que ser da mesma espécie sempre. E daí é colocado em uma fêmea dessa espécie para o desenvolvimento embrionário. Beleza? Gente, então hoje eu queria falar um pouquinho com vocês. Isso são noções sobre alguns aspectos reprodutivos. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, tá? Que tenha ficado tranquilo. Nas próximas a gente continua a tratar de outros termos referentes à zoologia, ok? Obrigado aí pela atenção, gente. Bons estudos para vocês e um abraço.